Olá, meu nome é Edson Gonçalves, eu sou estatístico e estamos aqui mais uma vez na nossa videoaula, aqui no nosso canal Estatística é Fácil. Hoje eu vou fazer uma aula de exercício, vou colocar meu rosto aqui para vocês poderem me ver. Ok, vou lá. Então, a gente vai fazer uma aula hoje de exercício sobre o assunto, medidas de resumo, que a gente deu uma aula anterior falando a respeito, da parte teórica, e agora a gente vai falar da parte prática, Eu vou usar aqui, vou fazer o exercício à mão, usando alguns dados, que eu colhi aqui. Também vou utilizar uma planilha e o RStudio, que é um software. O R é um software livre, a licença dele é livre, você pode baixar através do site dele, que é o Projeto R, o R Project. Através de um site de busca você consegue rapidamente encontrar, e lá dentro do site deles você consegue baixar o software. Ele é um software em inglês e também através da internet você consegue, principalmente em sites de universidade, você consegue baixar apostilas iniciais que vão te dar as primeiras noções de como você utilizar o R. A planilha também a gente vai usar, ela é do LibreOffice, é uma planilha similar ao Excel, da Microsoft. Também é livre e você pode baixar o LibreOffice e os seus similares do pacote Office através da internet. Bom, vou tirar aqui meu rosto para a gente poder ver tudo. O exercício, ele é um exercício que foi feito, é uma pesquisa feita por dois médicos americanos, M.E. Wilson e o Dr. L.E. Metter. Esses dois médicos, eles publicaram esse estudo que eles fizeram na carta para o editor do jornal da Associação Médica Americana. Isso em 1974, e está aqui a fonte para que vocês possam procurar caso queiram. O objetivo inicial desses dois médicos era rodar um modelo de regressão, um modelo linear simples, um modelo de regressão, só que nesse momento a gente não vai fazer esse modelo, não vai rodar esse modelo, vamos utilizar os dados que tem aqui desse exercício para poder então exemplificar o que a gente viu sobre medidas de resumo. Bom, o objetivo com esse estudo desses dois médicos era provar que havia uma relação entre essas duas variáveis, a idade em que uma pessoa vem a falecer e com o comprimento da linha da vida na mão esquerda dessa pessoa que veio a falecer. Então são 50 pares de observações em que tem essas duas variáveis aqui. Faz parte do exercício esses dados que estão aqui embaixo e também essa tabela aqui de dados. A gente vai fazer o cálculo da mediana, da média, que são as medidas de posição. Para as medidas de variação, a gente vai calcular nesse momento a variância e o desvio padrão. E como essas medidas de resumos faz parte das estatísticas descritivas, onde a gente tem uma primeira noção de como se apresentam os dados e ali já pode, em alguns casos, já formular alguma hipótese, ou ter assim noções gerais sobre a massa de dados que a gente está estudando. Eu resolvi também colocar aqui, apresentar o cálculo de como fazer uma tabela de classes. Vou fazer também um gráfico, um histograma, e vou fazer também o cálculo dos quartis, ok? Bom, aí que estão aqui os 50 dados, São 50 dados para a idade, que está aqui descrita em anos, e 50 dados para o comprimento da linha da vida, na mão esquerda de cada pessoa que veio a falecer. Então está aqui o par, idade
e comprimento, né? E as estatísticas, né, que foram dadas, né, junto com essa tabela para esse exercício aqui, ok? Bom, para fazer os exercícios na mão, eu tenho aqui a média da idade e do comprimento da linha da vida e também as suas respectivas variâncias. Bom, para a média, né, como eu tinha colocado lá, eu tenho que somar cada uma das observações, né, cada uma dessas observações aqui, eu vou somando todas elas, que vai dar esse valor aqui. Quando eu tiro a razão, né, da soma dessas observações sobre o n, que é a quantidade de dados, no caso aqui é 50, eu tenho a média. Então foi o que eu fiz aqui, né? Eu peguei o somatório das observações e dividi pelo n, que é 50 nesse caso, deu 66,66, que se eu fosse colocar aqui na parte inteira, daria 67 anos, né? Em média, é a idade média aqui desses dados que se apresentaram. Também para o comprimento da linha da vida, eu fiz da mesma maneira, né? Somei cada uma dessas observações aqui. Isso aqui deu esse y aqui, né? E dividindo por 50, que é o n, né? São 50 observações também, eu chego a esse valor aqui de média de 9,198 centímetros, né? Para média do comprimento da linha da vida. A variância, da mesma forma, né, eu faço o cálculo através dessa fórmula aqui. Ela é uma fórmula diferente do que eu apresentei lá na videoaula passada, né? Porque dessa forma aqui fica mais fácil de aplicar, de utilizar essas estatísticas que aqui estão. E aí eu fiz aqui e cheguei a esses valores, né, aplicando aqui, né, as estatísticas, né, que eu já tinha. Eu cheguei a esses valores. Lembrar que a variância ela é um valor que está ao quadrado. Então, aqui no caso da idade, que está em anos, é anos ao quadrado. Como isso fica muito difícil, né, de você tirar uma conclusão, né, a gente o que faz? A gente transforma isso aqui em desvio padrão, que é a raiz quadrada desse valor, e aí você, vou até fazer aqui o cálculo, fica mais fácil de você chegar a uma conclusão desses seus dados. Quando eu tiro aqui, eu tenho para a idade uma variação, né, o desvio padrão é uma variação em torno da média, no caso aqui, se eu colocar aqui só a parte, arredondar para a parte inteira, fica 14 anos. Né? Da mesma maneira, aqui o desvio padrão para y, né, que é a linha da vida, né, na mão esquerda da pessoa. Se eu tirar aqui a raiz quadrada, eu tenho aqui 1,25, que é a variação que eu tenho, né, em torno da média, né, daqueles dados. Eu varia 1,25 para o comprimento da linha. Ok? Bom, também fiz o cálculo aqui tanto na planilha, né, no caso na planilha do LibreOffice, é similar do Excel, né, a planilha do LibreOffice. E aí eu vou colocar aqui também a planilha para vocês poderem ver como a gente fez aqui o cálculo. Então, simplesmente tem aqui a fórmula, né? Aqui tá vendo? Os 50 dados, né? Aplico aqui toda a fórmula tanto no Excel como aqui no LibreOffice. A gente começa com igual, né? Boto o igual e depois a fórmula. E o intervalo onde se aplica a fórmula, que é esse D2 até D51. Ó. Coluna D, linha 2, até a coluna D, linha 51. É aqui a minha fórmula, tá? Da mesma forma que a variância, ó,
ficou bem parecido, né, com o que eu calculei lá na mão. Vamos voltar aqui, ó. 195,10, né, no caso da planilha, ficou 199,08. Aí você vai me perguntar, Edson, por que dessa diferença? Bom, aqui o LibreOffice, quando essa fórmula aqui que está sendo implementada aqui, ela tem um algoritmo matemático que está por detrás dela. E ele é diferente, por exemplo, do que está aqui, do que como eu faço na mão, né, usando a fórmula, como a calculadora, por exemplo, utiliza, né, e como o próprio R utiliza. Se eu for colocar aqui o R, depois a gente vai ver, ele vai chegar a um valor diferente desse aqui, entendeu? Então, cada um tem a sua precisão, cada um tem uma maneira por detrás, uma programação por detrás que pode chegar a um resultado um pouco diferente, né? Não tem muita variação, mas é diferente. Ó, também aqui, ó, eu tenho essa fórmula que conta, né, o meu N, né, quantos dados eu tenho aqui, o valor máximo, o valor mínimo. Sempre aqui ele vai procurar automaticamente para mim qual é o mínimo, qual é o máximo aqui. Eu fiz essa fórmula aqui, né, eu estou contando aqui, porque no cálculo da mediana você precisa observar alguns detalhes. Qual é o primeiro detalhe? Os dados eles têm que estar em ordem crescente. Foi o que eu fiz aqui para a idade. Se eu fosse calcular aqui o comprimento, primeiro eu tenho que colocar esses dados em ordem crescente para poder chegar lá na posição, né, central, que é a posição, no caso aqui são 50 números. Então, se eu dividir, é um número par, se eu dividir esse valor aqui pela metade, eu vou ter dois grupos de 25 cada. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu calculei aqui, ó, tá vendo? Aqui tem 25 dados. Se eu fosse repetir, né, esta fórmula aqui, ó, vou puxar aqui para baixo. E se eu fosse repetir aqui do D26 até o D51, ao vivo e a cores. Espera aí, eu devo ter errado alguma coisa, vamos ver aqui. Ah, sim, tinha que ser do D27. Vamos colocar aqui 27. Ó, aqui agora eu tenho a outra metade dos dados, ó. Daqui até o final eu tenho 25 dados. Aí o que acontece? A mediana, primeiro, né, eu tenho que me atentar para colocar os valores em ordem. Aí aqui, como tenho 50 dados, né, os 50 dividido por 2 vai uma conta exata. Então eu tenho 25 dados aqui e 25 dados aqui para baixo. Aí a mediana é um valor central. Como é que eu acho esse valor central quando o meu n é par? Eu tenho que pegar o número máximo da primeira metade e o número mínimo da segunda metade dos dados que eu dividi. Então, aqui é a posição 26, no caso a posição 25, né? Porque a planilha está dividida aqui em duas partes, né? E aqui é a posição 26. Então, eu tenho que fazer uma média entre esses dois valores. Se eu somo eles dois e divido por 2, eu vou achar 68, que é a minha mediana. Então, aqui, ó, eu não tinha calculado a mediana. Vamos calcular aqui a mediana. Então, eu boto aqui igual média, que é a mediana, daqui até aqui. Até lá o final. Vamos até lá o final. Vamos ver? 68. Ok? Então, se eu pego aqui, eu vou bem aqui, né? Que é
o meu valor, né? Os 25 primeiros dados, eu pego, aí os outros 25 estão aqui para baixo, né? Porque eu tenho 50 dados, 25 com 25, 50 dados. Então, eu tenho que pegar aqui esses dois dados, somar e dividir por 2. Se fosse, né, aqui um número ímpar, por exemplo, vamos supor que fosse 149. 149 dividido por 2, eu tenho 74,5. Ou seja, eu vou ter 74 números para um lado, 74 números para o outro lado. Isso dá 148 números. Aquele que é a posição 75, ela é justamente a posição central, justamente a mediana, se eu tivesse 149 dados, né? Aqui, como é par, aí eu tenho essa situação em que eu tenho que procurar esses valores centrais aqui para fazer essa média. Bom, agora vamos calcular lá no RStudio, no caso. Eu já baixei os dados, né? Aqui está a mesma planilha, aquela planilha que eu usei lá no Excel, né? No caso do Excel do LibreOffice, na planilha do LibreOffice, eu peguei e importei ela para o R. Tá ela aqui. Eu vou usar aqui uma fórmula, um comando, né? Esse comando aqui, conforme eu vou escrevendo, né, ele vai me dando aqui as opções. Eu vou usar essa aqui primeira. Aqui do lado, né, ele já vai me dando a descrição, né, dessa minha função. Eu vou escrever aqui a planilha, o nome da planilha. Também ele escreve aqui para mim, ó, conforme como ela está ativa aqui, ela vai escrever aqui para mim. E aí, vou lá. Eu tenho aqui para a idade e para comprimento, né, as estatísticas de resumo, né? Essa função aí me dá isso. Não está aqui, ó, a variância. A gente vai calcular. Aqui, ó. Var, ó. De novo ele deu para mim, ó. Aí eu vou escrever aqui a planilha. Como essa planilha aqui é uma matriz, né, ele entende, né, o RStudio entende isso aqui como uma matriz, eu posso usar aqui, ó, essa última parte está dizendo o quê? Que eu vou pegar todas as linhas da minha primeira coluna, que é onde está a idade. Aí eu tenho lá o valor 199,08, que se eu for ver na minha planilha, é igualzinho, é o mesmo valor, diferente do que eu calculei na mão, que deu 195,10. Ou seja, aqui existe essa diferença justamente por conta daquilo que eu expliquei, né? O algoritmo que está por detrás do R e da planilha do LibreOffice, ele vai usar talvez um número de casas decimais maior, né? Ele terá uma precisão maior do que quando a gente faz aqui na mão, né? E essas somas aqui, ó, se você observar, acaba a própria maneira com que a gente faz aqui o arredondamento fica com um valor diferente. Bom, vamos voltar aqui para o R. Se eu quiser aqui tirar desvio padrão, né, dessa planilha, eu vou fazer aqui SD porque é Standard Deviation, né, que é o desvio padrão. Tá? Agora aqui, ó, para a gente calcular, da outra variável, que é comprimento, ela deu 1,6, né? E o
SD, né, que é o desvio padrão. Também aqui, 0,2. Tá aqui o desvio padrão. Ó, já ficou um pouco diferente do que a gente calculou lá. Ó, na planilha, desvio padrão DP, tá aqui, ó. 1,26499. 1,26499 deu igual, né? A variância, né, para comprimento. Vamos ver como é que ficou. Variância. Ficou igual. Ficou bem parecido. 1,6002. 1,6002 ficou igual. Na mão ficou um pouco diferente. Não muito diferente se eu arredondar aqui, né? Lembrando que para arredondar, vamos botar aqui só uma casa decimal. Esse 6 aqui, toda vez que eu quero arredondar, né? Eu pego aqui, no caso, para essa casa decimal aqui, o 5, né? A casa decimal posterior, se ela for igual ou superior a 5, eu somo uma unidade a ela. É o caso aqui. Como isso aqui é maior que 5, né, 6, aí eu somo uma unidade aqui. Se fosse 4, eu não somaria nada a esse 5, mas como é 6, aí fica aqui 1,6, que aí fica bem igual ao que a gente calculou aqui para o desvio padrão, ok? Também aqui no caso do R, tá? Bom, essa aqui é uma maneira que a gente tem aqui de calcular. Eu fiz aqui, né? Coloquei aqui as fórmulas. Ah, eu tinha esquecido aqui sobre o tamanho, ó. Também a gente pode calcular no R o tamanho, ó. Ó, length. Se eu fizer só isso, ele vai me dizer que tem duas variáveis, né? Mas se eu colocar aqui, ó, aí vai dizer que tem 50, porque tem na primeira coluna tem 50 observações. Também, se eu botar aqui, ó, para a segunda coluna, vai dizer que tem 50 observações, que é o que está mostrando aqui, né? Aqui está dizendo só que está mostrando de 1 a 6 de 50 entradas, né? De 50 observações, ok? Bom, aqui a gente mostrou o R. Isso aqui foi o que eu já tinha mostrado para vocês. Vamos mostrar então agora como é que a gente calcula a tabela, né, de classes. Eu vou voltar aqui para a planilha. Aí na tabela de classes eu vou aqui, ó. Olha ela aqui. Como é que eu faço, né? Como é que eu tiro essa tabela? Eu tinha lá aqueles 50 dados, né, que estavam aqui. Como é que eu organizo isso aqui em classes, né? Ora, é muito simples. Primeira situação, eu tenho que saber a quantidade de classes que eu vou precisar. Para isso, eu sei que eu tenho o meu n é de 50, né? Eu vou tirar a raiz quadrada desse n, que é justamente o que eu tenho calculado aqui, ó. Coloquei a fórmula, tá vendo? Ó? N, que é 50, elevado a meio, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 50. Essa aqui é a fórmula, tá? Então dá 7. Então eu sei, né, eu pego a parte inteira, né? Eu sei que a minha planilha vai ter 7 intervalos de classe. Eu posso botar um pouquinho mais? 8 ou 9 classes? Posso. Eu posso botar um pouco menos? 5 classes, por exemplo? Pode, não tem problema nenhum. Isso aqui é só uma orientação. O que vai acontecer é que quando você bota menos classe do que dá aqui o seu resultado, você comprime um pouco os seus dados. Se você bota mais, você distende ele, ou seja, você vai colocar os dados mais dispersos, né? Bom, feito esse cálculo aqui, eu tenho que calcular uma amplitude, que eu calculei aqui. Como é que eu calculo essa amplitude? Eu pego aqui o valor máximo menos o valor mínimo, que vai dar 75,
e divido isso por este K, por esse valor aqui que eu encontrei, né? No caso aqui eu vou pegar o 75 e dividir por esse valor que eu encontrei aqui. Também podia dividir direto por o 75 por 7, né? E aí achei esse valor aí, que é 10,6. Eu posso, no caso, eu arredondei para 11, né? E aí foi o que eu fiz. Eu peguei o primeiro valor, que é o valor mínimo, né? E aí somo a ele 11. Somando 11, eu vou achar 30, que é o limite superior dessa minha classe aqui. Aí esse 30, eu repito ele aqui como valor inicial da minha segunda classe, somo mais novamente o 11, né, que deu 41, e assim por diante, né? Ó, esse valor superior aqui eu trago para a próxima classe, somo 11, chego à classe superior. Observa que aqui, né, tem esse símbolo, né, esse traço aqui, né? Isso para dizer que o 19 ele faz parte desse intervalo e o 30 não. Ele é um intervalo que ele é fechado em 19 e aberto em 30. E assim por diante todos os 7 intervalos. Aí depois eu venho aqui, eu vou procurar para o primeiro intervalo de classes quantas observações eu tenho. 19 a 30. Então seria isso aqui, né? Isso aqui já é superior a 30. No próximo intervalo, né, é de 30 a 41. Então, o 40 já está aqui. O 42 já não faz parte da segunda classe. E assim por diante. Ó. Aí eu estou aqui dando a minha frequência, né, para cada uma dessas. Quantas observações eu encontro, né, para cada uma dessas classes. Né? A média, tá vendo aqui, ó? A média é 66,6 que a gente tinha calculado. A mediana é 68,5, que foi como eu calculei na mão, mas a gente viu lá que o cálculo dá 68, tanto na planilha como no R a gente calculou, deu 68, né? E aí eu pintei de amarelo aqui para justamente mostrar que a minha mediana está aqui. O meu primeiro quartil, né, que eu calculei 58,7, está aqui nesse intervalo, que é o quarto intervalo de classe. O terceiro quartil está aqui, que é o sexto intervalo de classe, né? E a mediana está aqui no quinto intervalo de classe. Bom, aí eu fiz aqui uma frequência, um gráfico, né, da frequência absoluta. É um histograma o nome desse gráfico, né? Ele está dando aqui informação da frequência absoluta da idade, né, da pessoa por intervalo de classe, que é exatamente a mesma informação que tem aqui na minha tabela, está descrita aqui nesse gráfico. Eu fiz aqui também, para comprimento, ó, da mesma forma, né, ó, eu fiz aqui o gráfico, né, de frequência, e aqui eu fiz a tabela, né, a tabela de intervalos de classe. Né? Bom, voltando aqui, né, para a nossa apresentação, eu queria mostrar isso aqui, que é mais ou menos o que eu fiz quando eu mostrei aqui, ó, a planilha, né? Quando eu calculo a mediana, né, eu tenho que dar uma olhada aqui nesse valor aqui central, né? Porque eu já expliquei isso. Então, eu coloquei aqui uma tabela que vai dizer para mim a respeito, justamente aqui, mostrar para vocês a mediana e como eu calculo isso na mão. O primeiro quartil, o segundo e o terceiro quartil. Voltando aqui, né, para a minha tabela de classes, né, o que acontece? A mediana, ela é um valor que está aqui
no meu quinto intervalo de classe. Se eu observar aqui, tem a frequência, eu vou voltar aqui para a planilha, para vocês poderem ver. O que acontece? A mediana, ele é um valor que está dividindo a minha massa de dados em duas partes. Então, ele está na metade, ele é 50% das minhas observações, a mediana. Então, quando eu monto essa planilha, essa tabela aqui, eu tenho aqui a frequência absoluta, né, que é a quantidade de informação que eu tenho em cada um dos meus intervalos de classe. Eu tenho aqui a minha frequência relativa, que nada mais é, eu vou fazer aqui novamente, que esse valor dividido por este valor, tá lá, ó, tá vendo? Tá lá, este valor por este. E assim eu faço para cada um desses valores. E a minha frequência relativa acumulada, que aqui eu repeti esse valor, depois eu peguei esse valor, somei com esse, que vai dar esse, peguei esse, somei com esse, que vai dar esse, e assim eu vou acumulando até chegar a 1, né? Que toda a frequência acumulada, quando você soma tudo, tem que dar 1, né? O valor final tem que ser igual a 1, quando você soma todas as frequências, né? E aí o que acontece? A mediana, ela é 50% dos dados. Onde é que está 50% daqui? Se eu pegar esse valor e multiplicar ele por 100, quer ver? Pegar esse valor e multiplicar ele por 100, eu tenho o valor percentual. Aqui no caso, eu tenho 2%. Aqui, eu vou ter embaixo, eu vou ter 4%, 14%, 32%, 68%. Então, o meus 50% está justamente aqui, né, nesse intervalo aqui de classe. Ora, a minha classe anterior já tinha 32%. Quanto é que falta para chegar a 50%? Vai faltar justamente 18%. Se eu pegar esses 0,32, aqui ó, 0,32, e somar ele 0,18, né? No caso eu tenho que colocar igual, né? Botar igual aqui, ó, para virar fórmula. Se eu fizer isso daqui, eu vou ter os 50, que é os 50%, ó. Até aumentar aqui. Se eu multiplicar isso aqui por 100, vou multiplicar por 100. Aqui. Vezes 100. Eu vou ter lá os 50, que é justamente 50%, né? Então, o que acontece? Quando eu volto aqui, ó, vamos voltar aqui. A minha mediana, que é o segundo quartil, eu tenho lá no meu quinto, né, intervalo de classe, né, que é esse daqui, de 63 a 74, eu tenho lá, a minha classe anterior já tinha 32. Quando eu somo 18, né, eu chego ao quartil, ao segundo quartil. Então, eu faço aqui essa razão, né, ela é equivalente ao que eu tenho aqui no meu quinto intervalo de classe, que nesse caso, de 74 a 63, eu tenho 36%. Por isso aqui o 36%. Da mesma forma, eu faço para o primeiro quartil e para o terceiro quartil, né? O primeiro quartil, que está aqui no quarto intervalo, né,
a frequência acumulada anterior era 14. O primeiro quartil é 25% dos meus dados. Então, de 14 para 25, eu tenho 11%. Aí eu faço aqui, ó, a mesma situação que eu tenho aqui no segundo quartil, eu tenho aqui. Eu sei que aqui, nesse quarto intervalo, eu vou chegar a 25%. Então, eu tenho aqui, para chegar a 25%, eu tenho 11%. E nesse intervalo aqui, eu tenho 18%. Ó, 18% de 52 a 63. Ó, de 52 a 63, eu tenho 18%. Então, eu faço aqui uma multiplicação em x, né? Eu multiplico 18 por essa expressão aqui e o 11% por esta expressão aqui, 63 menos 52. Faço os devidos cálculos e acho o meu primeiro quartil. Da mesma forma eu faço aqui, da mesma forma eu faço aqui no terceiro quartil. Ok? Bom, eu fiz o mesmo cálculo, né, que eu tinha mostrado aqui para vocês para variável y, né, que é o comprimento da linha da vida na mão esquerda, chegando aqui aos valores, né? E da mesma forma eu fiz na mão aqui o cálculo, né, dos quartis, do primeiro quartil e do segundo quartil e do terceiro quartil. Bom, gente, é isso, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou botar aqui meu rosto novamente. Vou lá. Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro. E lembre-se, estatística é fácil. Eu desejo todo sucesso para vocês, ok? Muito obrigado.